Olá, Ok. Ruth. Alô, Oi. eu acho que a gente já pode dizer Shabbat Shalom. Há um Shabbat minuto Shalom. atrás, em Tel Aviv, e aqui entrou o Shabbat. É, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que seja um Shabbat com muito Shalom. Desde Seja um que, desde que aquele líder número 2, eu não consigo decorar esses nomes tão complicados. Ah, é horrível. Ele foi eliminado, que está todo mundo assim em alerta máximo aqui em Israel, né, Ruth? Não, porque essa semana foi um caso sério. Começou com esse lá em Beirute, mas ele é do Hamas, ele não Sim, é eu do sei. Hezbollah. Eu sei, mas Ele, quem é, ameaça é o Hezbollah, não tá? ele diz que é o segundo, depois do Sinwar, que está aqui em Em Gaza. Gaza. E foi, e ele já estava avisado, né, há muito tempo, mas ele tinha certeza que nesse bairro da Haide, de Haide, é um bairro lá de Beirute, onde o Hezbollah tem, tem os escritórios, o Hamas também, ele estava lá no escritório do Hamas, e ele sempre dizia que ali não tem possibilidade, porque é tudo muito construído, são prédios também, e é muito construído, é muito difícil atirar só nele, sem pegar pessoas que não estão envolvidas em nada, né? Mas não, quem fez o trabalho fez direitinho, só atingiu a ele e outros que estavam com ele, mas que são da mesma laia. É. Não aconteceu nada para ninguém que não é nem do Hamas, nem do Hezbollah, mas Israel não diz uma palavra, não comenta. A gente sabe através as agências de informação estrangeiras. Israel não tem nada com isso. Embora, logicamente, o Nasrallah começou a falar que Israel vai se arrepender, que vai isso, que vai aquilo, e aí não passa muito tempo numa cerimônia que estavam fazendo depois de 4 anos da morte também de um, mas esse do Hezbollah, que também era muito um dos líderes grandes, e estavam fazendo uma cerimônia em homenagem a ele, e tiveram 2 explosões, mas tão fortes que até hoje, já passaram alguns dias, já diz que tem 200 mortos, e não sei quantos feridos foram. Esses tipos de explosivo, né, Não que foram é dois colocado. irmãos, não são dois irmãos do Daesh, que homens bombas, não foram? Que se explodiram lá? O que é Eu, que eu tem? Dois li, irmãos. Não, eu o li que foram camarada. dois homens bombas que se explodiram lá. Pois é, aqui, como aqui em Israel diz que não tem nada a ver com isso. E, bom, também ontem foi entrevistado um iraniano, que ele é contra o governo do Irã, que ele diz que realmente ele tem certeza que não foi a Israel, porque Ah, era mas muito o Estado difícil. Islâmico assumiu a autoria disso. Sim, mas ele disse que não é. Estado Esse camarada Islâmico? que foi Esta- entrevistado, Ah, que é um iraniano de grande prestígio, mas contra o governo, ele, ah. ele é contra o governo do Irã. Então, ele diz que tanto ele quanto o governo do Irã sabem exatamente quem fez. Não foi o Que Estado Islâmico? ele não disse quem foi, ele disse que tem absoluta certeza que não é Israel, que Israel Não, não Israel não teria faz esse condições. tipo de. Israel não é terrorista, né, Ruth? Isso é um atentado terrorista. Pois é. Diz que Israel não faz esse Esse tipo tipo de de. coisa, lógico. Não.
que muita gente que estava lá no cemitério, que estava passando, É que lógico, não tem foi nada a ver com longe, isso. É. não tinha nada a ver com isso. E depois teve um outro, lá no terceiro dia, teve um em Gaza, só que ele era da Jihad Islâmica, Sim. que também foi eliminado. Quer dizer que foi uma semana assim, agitada, né? Ruth, até que ponto isso pode ameaçar Israel? Eu sei que eles falam muito em vingança e Israel está de Sim, prontidão, mas isso evidentemente, né, evidentemente que tanto a Jihad quanto o Nasrallah, porque e esse também que era do Hamas, é. mas dizem que o Sinwar não vai chorar muito a morte desse lá no Líbano, Hum. porque eles não eram muito amigos. Ah, Diz que esse morto, ele queria muito tomar o posto do Sinwar, ah, que nenhum nem o outro não lamentaria a muito a morte. morte de um ou do outro. Então, diz que realmente o Hamas não Não, eu fez estou assim falando do muito Hamas, eu estou escândalo. falando do Hezbollah mesmo, né? Porque É, hoje o nosso maior, a maior ameaça é o Hezbollah, né? E mas o Hezbollah, por enquanto, como está havendo muita pressão americana, e o governo do Líbano, não o Hezbollah, tem interesse em que os americanos realmente interfiram do ponto de vista diplomático. O, Neste dia que aconteceu isso, tinha que chegar o chefe do Departamento de Segurança Nacional americano, tinha que chegar a Israel, imediatamente ele cancelou a vinda, deve chegar no domingo aqui em Israel. E ele também quer falar com os demais líderes árabes. E, e continua essa confusão lá em Gaza, que morreu mais um, quer dizer, morreu, foi dado como a, 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 a imprensa informar que mais um israelense que estava como refém foi morto numa tentativa de salvá-lo da prisão. E como aconteceu isso de uma forma assim muito imprevista, logicamente que o exército de Israel começa logo a fazer averiguações para ver como que ele morreu, porque tanto houve tiros de parte de Israel, como houve tiros de parte do Hamas. E, por enquanto, ainda não chegaram à conclusão de que bala, se foi bala amiga ou se foi bala inimiga. O problema é que esse rapaz estava sendo informado, havia sido informado à família que ele era desaparecido. E, de repente, soube-se que ele não era desaparecido, ele estava em Gaza. hum. E também até agora não disseram como foi essa forma de falar com ele, contatar com ele para tentar tirá-lo de onde ele estava. Mas, por enquanto, ainda não se sabe, estão fazendo averiguações para ver de que bala ele morreu. E agora, com essa situação toda que se criou, apareceram também mais alguns corpos lá em Gaza de mortos que estavam na lista dos reféns. E as famílias estavam com a esperança de que eles estariam vivos, mas não.
eles estão mortos, diz que já tem mais de 20 mortos entre os 130. reféns que estavam sendo não contados como mortos, assim como reféns. Então, agora diminuiu mais o número de reféns e aumenta o número de mortos. E cada vez Mas eles mais não... é difícil da gente acreditar que esses reféns vão sair com vida, né, Ruth? Porque 3 meses em cativeiro, nas condições que devem estar. Sim, então, e isso é que está levando as famílias a fazerem um monte de protestos. Os pais, eles têm viajado para o exterior à custa própria para pedir que países que tenham influência alguma sobre o Hamas ou sobre os palestinos em geral, para intervir, tirar esse problema dos reféns. Faz a guerra lá entre eles, tira os reféns, Mas porque isso tem para eles muitas é a pessoas... única chance que eles têm de ainda continuar Pois é, nessa guerra, e, porque sem reféns acaba a guerra, né? A gente sabe disso. pois é. E agora, então, com esses acontecimentos todos, aí o Hamas não faz nenhuma averiguação, culpa Israel e diz que interrompeu todas as negociações, que ninguém sabe se havia, porque se falava uma hora que veio do Catar, outra hora viajaram para o Cairo, no Egito, mas não se vê nada, não se fala em nada. Mas é uma onda de boatos, cada um diz uma coisa. Então, já veio que o Hamas está exigindo 40 dias de cessar-fogo. Nesses 40 dias, eles iam libertar 20 entre doentes, mais velhos e crianças, e outros 20 entre mulheres e soldados também, que estão retidos, mas não, nesses números, não os corpos, em troca de um número espetacular de detidos, presos em Israel. Mas em 40 dias de cessar-fogo é muito arriscado. E, de outro lado, a esperança que Israel tem de conseguir aumentar a área que o exército está tomando pode ser um risco muito maior para os reféns, porque a parte norte da faixa de Gaza está praticamente limpa de civis, não tem. Então, mas aumentou muito, porque diz que pelo menos 800.000 foram caminhando para o sul, Isso. perto de Rafah, e que lá eles recebem alimentos, medicamentos, têm tratamento, porque diz que Israel... E agora também houve uma troca. A primeira tropa que entrou na parte norte e que fez assim uma luta, era um tipo de divisões do exército, que eram mais especialidades em luta grossa, porque ainda haviam terroristas no norte. Depois que agora o norte está praticamente limpo de terroristas e de civis também, então trocaram. Essa tropa veio para a parte central de Gaza e entrou agora um tipo de
de tropas que eles fazem outro tipo de luta. E, inclusive, essa de, como eu falei da outra vez, que como foram esses que entraram agora, foram os que lutaram nos 3 kibbutzim primeiros, que sofreram muito, e os terroristas vieram dessa área onde eles estão agora, no norte de Gaza. E E a gente... agora eles estão entrando nas casas e eles ficaram horrorizados, porque eles não só mataram e fizeram todas as atrocidades, eles roubaram como simples ladrões. Eles viram lá brinquedos de crianças, roupas, objetos domésticos, coisas muito individuais, íntimas de pessoas, tudo jogado lá. Quer dizer, roubaram também, assaltaram as casas. Eles fizeram atrocidades. Não, atrocidade não chega, então precisa também roubar. E, então, esses estão fazendo o que eles chamam de limpeza tiur. Tiur não é só limpeza, é fazer como você tem que fazer uma limpeza do local sagrado, mais ou menos assim. As outras tropas passaram a parte de Khan Yunis, que ainda tem muitos túneis e ainda tem alguns terroristas, e na esperança de que até o fim de janeiro eles já possam também deixar a parte central e chegar ao sul, ficar só no sul, porque diz que tem aumentado muito o número de terroristas que estão se rendendo. E que Esses terroristas que Israel estão se rendendo, eles ficam lá, né? Não vêm para cá, para Israel, não, né? não, estão lá. É mais uma dor de cabeça tremenda. Pois é, imagino, né? Pois é. E outra coisa que está explodindo esses dias, que está dando muito protesto das famílias dos reféns, é o seguinte, que a quantidade diz que são toneladas que entram diariamente. E todo mundo vê, porque entra ali por Rafia, estão lá os egípcios, estão lá o Catar, estão lá o exército de Israel, eles veem o que entra. Por que Israel tem que dar e tem que permitir isso quando não tem nenhuma prova de que 130 e poucos que agora restaram de reféns não recebem nada? Por que por quê? E agora que, então, depois que a África do Sul entrou com uma Ação. queixa, Queixa não, uma entrou com uma ação ação no Tribunal de Haia, né? no Tribunal de Justiça Internacional de Hague. Inclusive, Israel teve que contratar um grande advogado inglês, especialista em ações internacionais desse gênero, que vai defender a situação de Israel, porque que não tem uma ação recíproca. Eu dou para vocês e vocês dão para mim. Nós temos mais de 1 milhão para dar, vocês têm 130 e poucos. Onde é que está a justiça? Por que não tem ninguém que faz uma ação contra o Hamas, com relação, não com o exército, com relação aos reféns, que tem crianças, que tem pessoas muito Da doentes. mesma forma que que as mulheres, esses direitos de mulheres, essas ONGs todas, não Exato, defenderam os direitos não das tem. mulheres judias. E agora, A gente é tudo é, ignorado.
E agora esse problema aí desse julgamento, porque se a, se a África do Sul vê que as coisas andam bem, outros países Mas vão o que também que qual tentar. é a consequência disso para Israel? Vamos supor que, na pior das hipóteses, Israel seja considerado culpado. O problema maior é o seguinte: Hã. todos, todos os oficiais, soldados israelenses, não importa, daqui a 10 anos acabou a guerra, se eles são condenados, eles não podem pisar em nenhum país que é válido como vítima desses crimes de guerra israelenses. Eles são todos presos. É só isso, Absurdo, que absurdo. Que injustiça, né, Ruth? né? Que São injustiça, ainda presos. temos isso, né. Exato. É por isso que o que que é? Eles não estão no exército porque o que eles querem, eles É. são obrigados, eles são convocados obrigatoriamente, e eles não têm outra alternativa. E, além disso, eles estão lutando pela vida da família deles, e É. do povo deles e do país deles. Isso não é uma Quer tourada dizer, no na caso, Espanha, nem a África do Sul entrando e ganhando, aí nenhum soldado, no caso, poderia entrar na África do Sul. não só na África do Sul, depende do desenrolar do Hã. processo, como é que o tribunal lá vai julgar, que eles podem achar, porque como tem cidadãos de outros países que como estavam entre os reféns, não tinham cidadãos de outros É. países, também tem lá em Gaza cidadãos de outros países que moram lá, que vivem lá e que podem ter morrido. Morreram milhares de cidadãos. Então, se os países de onde essas pessoas são provenientes resolvem entrar na, se eles virem que tem sucesso esse processo e é fácil conseguir isso, os outros países vão poder entrar, como Mas tinha você acha que, por exemplo, já países da Europa franceses. como a Alemanha, Inglaterra, França vão fazer isso? Não, eles não vão fazer isso contra Israel. Eles, qual é como é que você pode saber? Eles não Hoje tem um apoiaram governo Israel assim, nesse hoje momento? tem um governo assim, daqui a 2 anos tem um governo Ah, assado. bom, Você nunca sabe como é que o mundo mudou é, nesses últimos anos, como é, é que o mundo passou para a direita de uma forma. E para nós, judeus, tanto faz. A direita, quando é fanática, é ruim para os judeus, e a esquerda também. é. De modo que, então, os judeus, em geral, e principalmente os judeus israelenses, eles vão ficar enjaulados aqui, não podem sair. E se você tem família em outros lugares, etc., você está preso, está impedido de sair. São coisas assim absurdas, É, muito mas difícil. que existem. Bom, vamos E vamos ver, né, vamos acompanhar, a gente nossa, mas que coisa, né, isso é uma coisa, isso demora tempo, tá Israel entendendo? nunca mais vai voltar a ser o que era, né, Ruth. Essas mudanças foram muito profundas, né, em todos os sentidos. A partir do dia 7 de outubro, muita coisa mudou em Israel. No sentido de que não, isso não isso. Tô falando da tragédia em si. O sofrimento é um sofrimento que nunca não É horrível o que é está uma acontecendo. coisa Por exemplo, hoje foi anunciado que dentro dos 20.000 soldados oficiais feridos até agora, dentro de 20.000, 12.000 ficaram aleijados. Então, já tem 12.000 que vão depender
para viver de Eu apoio do tenho exército, vão ter acompanhado, que perderam 2 receber. pernas, perderam braço, uma coisa Horrível, horrível, horrível. horrível. É Olhar isso que eu estou isso, falando, eu acho, assim, que ficou uma marca profunda em Israel que tem que mudar, tudo isso que está acontecendo são mudanças muito significativas em relação a tudo. É um sentimento muito doído, né, a gente foi atingido, assim, bem de claro. forma O que o governo vai ter que empatar para a recuperação mental e psíquica de crianças pois é. que estão as crianças que passaram tudo isso, As famílias, vão né, Ruth? anos, E as anos de famílias, tratamento. as famílias, os Sim, soldados. as famílias, principalmente das crianças, porque Sim, agora já se vê as consequências. Quer dizer, esse ano todo de praticamente de perda de ensino também para as universidades. Não é só a guerra em si, é toda a vida do é país isso, está mas é isso que eu estou tudo falando. mudado. É É, isso que eu estou é o falando. comércio, é o ensino, é a medicina. Os É, hospitais estão superlotados, porque tem mais de 500 médicos e médicas que estão convocados, é. estão no exército. Não estão, são os mesmos médicos, não estão, está faltando em todos os Mas muitos hospitais já 500 voltaram, né, médicos. Ruth? Muitos Ah, muitos reservistas já voltaram. Muitos muitos, soldados mas já não. voltaram. Estão procurando tirar, por exemplo, isso que eu falei, dessa tropa que agora entrou no norte. Quem estava antes eram os Miluimnik, os reservistas. Então, agora retiraram esses e puderam trazer esses outros que eles já são inclusive de tropas que estão agora em serviço obrigatório, porque já não é uma luta pesada. Então, que eles não têm experiência. Então, eles agora estão fazendo o que se chama essa limpeza, entrando de casa em casa, procurando. Então, estão encontrando quantidades de armas, oficinas, né, nas escolas, jardins de infância, inclusive em prédios da UNRWA, que funcionavam como oficinas de fabricação dos, dos projéteis, dos foguetes, máquinas, uma maquinária tremenda, tudo lá, tudo lá. Hum, Quer incrível, dizer né? que, se com essa história de dizer que vamos parar como eles querem, Hum, dizer, vamos parar a guerra como está. Não pode, porque pode. se não limpar de armas, eu não sei quanto tempo vai levar para limpar essa quantidade de armas que tem em Gaza. Porque que adianta parar a guerra? Você não vai fazer um acordo de paz com eles. Gaza não é um Estado que, Reconhecido, que, né? que é, não é um Estado com um governo normal que está na ONU ou que é considerado pelos demais países como uma, como uma instituição governamental e normal. Não. Então, o que vai acontecer? Aí, quando faz isso, daqui a 2, 3 anos, eles estão novamente bem, aí vão resolver outra vez, começar a mandar foguetes, como foi agora, depois dessa última guerra, passou uns anos de sossego. O que foi o sossego? Que eles estavam se armando. Aí nós vamos viver sempre assim. Mas a gente fica livre de um lado e tem o outro, né? Porque e o Hezbollah, como é que Não, mas lida o, com o isso? Hezbollah, o Hezbollah é diferente, Por quê? porque o Hezbollah está dentro de um país que é o Líbano. O Hamas não está dentro de um país, eles são o país, Uhum. embora não seja um país normal, mas é uma faixa de terra que só eles vivem. Agora, o Hezbollah não. Eles são uma organização terrorista que vive dentro de um país que
para a sorte deles, do Hezbollah é um país que não consegue ter um governo normal, e é um país democrático, tem parlamento, tem tudo, tem eleições. E antes era um país ótimo. Eu Era sei. Beirute, era Paris do Oriente Médio. Mas o que que adianta eles estarem num país se esse país não é fraco? É Sim, igual mas a Síria. acontece que eles nunca poderão chegar à situação de Gaza, Hum. que não é a população libanesa em geral, que tem uma grande maioria cristã, eles nunca vão ser do Hezbollah. Então, lá você tem a possibilidade, por exemplo, do Líbano, se um dia o governo tomar realmente vergonha e o povo lá votar e etc., e transformar a situação deles, eles podem, como é que se diz, mandar o Hezbollah para o raio que parta. Mas aí é que eu pergunto. Vamos pensar. Para que que eles têm tantos foguetes? Que eles têm mais de 100 mil foguetes para quê? Para acabar com Israel. Pois é. Mas todos eles têm uma meta, é a mesma. Eles não têm outra meta. Tem uma meta, acabar com Israel. Um ponto final. Bom, então a gente viu que, assim, eles podem tentar. Isso é fato. Mas o que que pode impedir não é o Líbano, não é o Não, país. o país Líbano, não, o governo pode dizer muito obrigado, vocês estiveram hospedados aqui tantos X anos, agora, adeus, nós vamos exportar você para alguém que queira resolver, que eles vão para onde eles Eles não queiram. têm essa força, Mas, né? escuta, o governo libanês, se fosse um governo normal, poderia simplesmente, como é que se diz, mandá-los sair, obrigá-los a se retirar, expulsá-los, Expulsá-los. expulsá-los, expulsá-los. Mas eles não têm força militar para isso. Então, eles vão procurar, vão para o deserto do Saara, para onde eles quiserem, entendeu? Mas eles não são cidadãos que o Líbano tem obrigação com eles. Eles têm tudo deles separado, o Hezbollah. Inclusive, lá o governo, a maioria do governo é cristão, eles não são muçulmanos, de modo que eles têm o direito de expulsá-los. Se você vê, eles trazem para o Líbano tanto prejuízo, as duas guerras anteriores que teve do, de Israel no Líbano, o prejuízo do país, É. porque não eram os libaneses, os cristãos que estavam lutando, era o Hezbollah, mas eles estão lá em Beirute, você bombardeia um edifício, morre quem é do Hezbollah e quem não é também, que o prédio ao lado, o prédio do outro lado. Foi um prejuízo tremendo que teve o Líbano. E é por isso, e é isso que está freando o Hezbollah, porque por que eles ainda não abriram fogo contra Israel? Porque eles sabem que do dia que Israel não vai tomar essa iniciativa. Não vai. De modo que, do dia que eles começarem, Israel vai bombardear. Israel não tem foguetes, mas tem uma força aérea maravilhosa. Vai bombardear, como bombardeou da outra vez. Entendi. Lá do sul do Líbano, quase 100 mil pessoas foram evacuadas. É. 100 mil lá e 100 mil cá. Mas eu já não estou falando daqui, né? É, Falando de lá. é, Eles sabem que Israel só vai atacar onde o Hezbollah está. Ai, Então, gente, tá uma é um situação muito problema muito difícil. É, sério. é. E aqui em Israel, como se não tivesse nada acontecendo, esses loucos aí
da direita Do governo. louca, que tinham começado há um ano atrás exatamente aquele processo de reforma judicial, resolveram agora trazer de volta, porque está tão bom, está tudo Não tão tem nada bom, para fazer, né? tem nada Tem um para assunto fazer. Sim, importante. eles não têm nada para Eles fazer, não porque fazem eles não nada, é. servem exército, eles É, nunca serviram, as famílias deles também é, não. Para eles, tanto faz. é. Ué, o que diz o Smotrich? O Smotrich, o ministro da Fazenda, ele diz que não tem que perder tempo com Gaza, tem que acabar com Gaza, expulsar todos eles e voltar a fazer o domínio judeu em Gaza. Nossa, ele é muito inteligente, né, Ruth? Ele é de uma inteligência fenomenal. Então, ele não é um idiota qualquer, ele é o ministro da Fazenda. O mundo todo escuta Ouve. isso. Isso é que Então, o que vai que eles contra vão. Israel, né? Isso Claro, é tudo são provas contra Israel, porque provas ele é um contra Israel. ministro de Se o Israel. próprio, as reuniões do gabinete, ontem, por exemplo, à noite, teve que o Netanyahu teve que parar com a reunião do gabinete por causa das coisas que esses ministros dizem. Aquela ministra Struck, né? Ela pergunta lá. Eu ouvi falar que os pilotos israelenses da Força Aérea, eles muitas vezes eles não atiram, não jogam bombas onde deviam atirar por problemas de consciência. Isso é verdade? Hum. Então, um ministro que não era do partido dela, espero que isso é uma pergunta horrível, que ela nunca devia ter feito uma pergunta dessa. E começou uma discussão tão grande que o Netanyahu teve que interromper a reunião, acabou a reunião. Não tem mais nada para falar, está Realmente entendendo? As coisas estão tão boas, não tem mais nada para falar, que então vamos discutir isso e o outro vai dizer. E um outro ministro, também lá deles, disse que Israel devia jogar uma bomba atômica em eu me Gaza. lembro. Então, se aqui em Israel nós não conseguirmos, de alguma forma, acabar com esse governo que está, não pegar, e realmente essas coisas todas que deram razão a que houve agora uma petição para voltar a discutir o assunto da, da possibilidade de decretar impedimento do primeiro-ministro. Já deveria há muito tempo, né? Só o que aconteceu aí já era motivo para isso. Pois é. Então, agora, essa semana, o Supremo Tribunal teve se reunir duas vezes, uma com aquela negócio da razoabilidade, que ainda É, não tinha terminado, e agora, embora fosse, era para discutir esse assunto da razoabilidade, tinha que os 15 ministros do Supremo Tribunal tinham que se reunir. E na votação foi, eram 15, foram 8 contra 7, a maioria de 8, de uma voz, que contra essa possibilidade deles desfizeram, deles anularem a anularam. decisão que tinha sido feita É, antes, alegando que era lei básica uhum. do Estado. Que foi E uma depois, derrota para o 2 dias governo. depois, aí entrou novamente uma apelação sobre esse assunto da possibilidade de decretar impedimento do primeiro-ministro. E aí também foi votação era 11, constituído por 11, foi 6-5, porque é impossível governar, é impossível Não governar. tem, não tem como. Essa É situação tá É insustentável, impossível. né, Ruth? Está insustentável, tá difícil.
E tem que calar a boca desses loucos, que isso só prejudica o país, só prejudica. E Imagina. se não fosse hoje em dia, pelo menos o fato de que o Netanyahu se sentiu bastante inseguro e fez esse gabinete de De guerra. guerra, né? De urgência, que quando terminar a guerra, termina isso, porque se não tivesse agora pessoas como Gantz, como Eisenkot, e, e, e com eles, alguns do Likud, que estavam se sentindo muito instáveis, Uhum. sentiram que tem apoio, então, com força, eu não sei o que seria. É, realmente. Realmente, E, Ruth, realmente é. em relação à situação do Mar Vermelho, com os Que? navios, o Mar Vermelho que está... E, Mar Morto. bom, Oh, essa desculpa. semana, essa Mar semana Morto. também eles atiraram num navio que diz que é a maior firma de Mar Vermelho, né? transporte marítimo, Desculpa, eu falei Mar transporte. Morto, não, é Mar Vermelho, né? Hã? É Mar Vermelho. Mar, Mar Vermelho. É que eu falei Mar Morto, desculpa. Não, não, Mar Não, Mar Vermelho. Vermelho. E acontece que aí, inclusive, a Inglaterra e os Estados Unidos atiraram neles. E agora, realmente, criou uma situação, porque os países estão realmente... Tendo Não é prejuízo. possível que, por causa da crise entre Israel e Gaza e o Hamas, uma organização terrorista, que não é um país nem nada, os outros países que fazem comércio, trabalham normalmente, facilitam o transporte de distâncias grandes através do canal de Suez. Não, aí você vê guerra no Mar Vermelho, que era um Absurdo. lugar tranquilo, e estão lá eles, aqueles E, loucos lá dos inclusive, para o Houthi. Egito, né? Que é uma fonte de renda Sim, para o Egito que tem claro, problemas sérios econômicos, né? claro, claro, porque se não entram, se não passam os navios pelo Suez e pagam e As nos taxas, portos, né? eles perdem também. Não interessa para ninguém isso. Eles Só não, para os pois loucos é, lá que também não tem o que fazer e pois ficam é só. uma coisa absurda, você É, está entendendo? Por que é que na ONU, é, o que que faz essa ONU? é. Pois O que é, que faz essa ONU? Porque isso é um assunto, por exemplo, que a ONU devia estar lá dentro. claro. Que tem um navio que está transportando automóveis, está transportando brinquedos, comida, roupa, tudo que as pessoas Ah, usam tem a ver com isso. eu acho que na cabeça louca deles, eles devem achar assim: ah, a gente vai fazer isso, aí vão botar a culpa em Israel, porque é por causa de Israel que nós estamos fazendo isso. Sim, mas A ideia é acontece essa, só que que é óbvio que não é por aí, que os ninguém vai ter navios não são criança, né? israelenses, a mercadoria não é Não, pois é, israelense. Pois mas é, eles querem chamar atenção, né, Ruth? Esses exato. terroristas só querem chamar atenção. É aquela Olha, história, um o minuto de mundo fama, o mas mundo está muito ruim, sabe? tá muito ruim. O Ai, mundo, Ruth. A gente começou 2024 e nada mudou. Também só tem 7 dias, não, 5 nossa, dias. mas Mas a gente ainda tem 360 dias para mudar essa história. Vamos acreditar que é é. inacreditável, É isso, minha amiga. inacreditável. Não sei Bom, realmente o que que é. É um caso sério. é. Tá bom, querida. Vamos aguardar. Vamos aguardar os fatos e torcer para o melhor, né? A gente está torcendo para o melhor já tem algum tempo. Pois Mas não é. podemos deixar de acreditar, porque tem que vencer. O bem tem que vencer, não é possível. Não é O isso? negócio aqui cansa, sabe? Cansa, mas a gente não pode desistir, né? Não, não tenho que desistir.
É, As pessoas, o fato é que já passaram 3 3 meses, meses. né, É, falta já pouco para mais 10 dias, são 100 dias de guerra, é. realmente não é fácil. Não, não é. Mas eu espero que essa com essa nova estratégia do Exército, já aliás, ontem também teve uns loucos lá na reunião que meteram malho no chefe das Forças Armadas, no Halevi. Olha, coisa absurda, dizendo que ele não tem autoridade, ele não tem, nenhum poder para decidir o que ele decide lá com as Forças Armadas e fazer esse tipo de ação, aquele tipo de ação. A quem que ele vai perguntar? A esses 3 loucos que estão lá? É isso. Impressionante. É. Radicalismo Foi a última coisa que eu pensei que eu ia ver aqui em Israel. é, Nunca, é nunca verdade. pela minha vida, Tudo nunca na tudo minha tudo vida. pela política para salvar a própria pele. E as pessoas ainda acreditam. É Impressionante. política, populismo, tudo isso Ah, aí. muita É, política suja. é. Algo de podre no reino da Dinamarca. Ah, Não tem aquela velha história, velha frase, algo de podre no reino da Dinamarca. é. Onde podre no reino da Dinamarca. Algo de podre em todos os Muito reinos. podre, muito podre. A gente É, tinha que encontrar um jeito de despachar o Netanyahu para lá, para onde ele botou dinheiro no banco, lá pelo Caribe, para ele é. ficar lá naquelas praias um É, pouco. por que ele não se aposentou, né? Tava tão bom, Pois é, aposenta, vai para descansar, longe. já está há 15 anos que Que, gente? Oh, chega, chega, não dá, não dá. Bom, chega de é, Netanyahu, tem que mandar ele vai para passear, casa, vai para ir para casa. casa. E o pior de tudo é que o pessoal daqui ainda diz que ele não mora lá, mas a casa própria dele, o apartamento que ele tem em Jerusalém, que é É, próprio, é. é na Rua Gaza. Ah, é. O nome da rua é Gaza. Putz, grila, olha que nomezinho, que rua é essa, gente? Que nome é esse? É, é o nome. E em Ai, hebraico é Asa, né? Ele mora, é a ai, deviam casa mudar dele, o ele nome não dessa mora rua. lá, né? Deviam mudar o nome dessa rua. Com tanto nome para botar nome de rua Gaza, Bom, mas é muito antigo. Jerusalém é uma muda, cidade. muda nome. Faz uma Ah, homenagem a alguém que não vão merece. mudar. Gaza? Meu É, Deus. Bom, imagina. tá bom, Ruth. Que a gente tenha Ele, um bom final de semana, que a gente tenha boas notícias muito e obrigado. vamos torcer aí para as coisas melhorarem. Você, claro, para a gente, para os nossos, principalmente para esses reféns Ai, nem conseguirem fala, nem fala. liberdade, É que tudo que realmente queremos. É tudo dói que demais, queremos. Dói dói demais. demais, É isso que eu demais. falei. Você não entendeu direito quando eu falei que Israel não, não vai voltar a ser o que era, no Não, sentido de que isso marcou de forma dura. Está terrível. doendo e dói muito. E não é só quem mora em Israel. Isso que é interessante. Eu acho que isso está acontecendo aqui, atinge os judeus do mundo inteiro. Os judeus da Claro, diáspora, porque estão vendo as consequências, claro, porque não foi só o que aconteceu aqui, as consequências do que aconteceu aqui e que está acontecendo no mundo inteiro, essa onda de antissemitismo, claro. né? Isso, Essas manifestações. Então, até dessa para vez aquele teve que uma. acha que está lá longe, na verdade, não está tão longe assim, né? Judeu é judeu no mundo, em qualquer parte do mundo. A gente sofre na pele, infelizmente. E quando atinge a um, atinge a todos, né? Essa é a diferença. Exato, É isso, Ruth. exatamente. Um beijo para você e mais uma vez Muito obrigada pelas obrigado informações. e Shabbat Shalom a Shabbat todos. shalom. E uma semana bem melhor que Ai, a gente amém. tenha. Beijo. Ok, beijos.